Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver como nós podemos utilizar o componente Decide do Arena para criarmos desvios de fluxo das entidades dentro da simulação, ou seja, para que nós possamos permitir que algumas entidades sigam um caminho dentro do nosso sistema e outras sigam outro. E além disso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a parte de análise dos relatórios gerados pelo Arena. Para isso, nós vamos construir o seguinte exemplo. Uma fábrica possui dois processos que são executados em sequência para a confecção de roupas, corte e costura. E aqui nós temos o detalhamento de quanto em quanto tempo chega um pedido na fábrica, quanto tempo a fábrica leva no setor de corte e no setor de costura para realizar aquelas tarefas. Depois nós vamos voltar a esses dados aqui. Só porque essa fábrica que tinha sido modelada, ela recebeu diversas reclamações referente à qualidade das roupas. Por isso ela criou um setor de inspeção. E aí aqui nós temos os dados de como funciona a tarefa da inspeção e o que nos importa mais nesse momento é que, em média, 15% das roupas que passam pela inspeção, elas retornam ao processo de costura, ao setor de costura. E nenhuma delas é devolvida ao setor de corte. Então percebam que o pedido chega na fábrica, passa pelo processo de corte, passa pelo processo de costura e vai para o processo de inspeção. Ali na inspeção é como se nós tivéssemos uma bifurcação. 85% dos pedidos que estão corretos vão embora, ou seja, a fábrica manda para venda. Mas 15% desses pedidos precisam voltar para o processo de costura. E isso pode gerar um gargalo na costura, porque daí, além dos pedidos novos que estão chegando, ela vai ter que consertar aqueles primeiros pedidos que estavam com problema. Como é que nós vamos construir esta lógica dentro do Arena? Nós vamos usar o componente Decide. O componente Decide ele é um componente que permite que eu inclua diferentes rotas ou rotas alternativas dentro do nosso modelo. Essas rotas elas podem ser criadas com base em duas regras diferentes: regras determinísticas ou regras probabilísticas. Regras determinísticas nós vamos ver posteriormente. Nesse exemplo, nós vamos ver uma regra probabilística, que diz o quê? Depois que sai da inspeção, tem 85% de chance, ou 85% das peças vão embora para venda, e 15% retornam. E dentro tanto das regras determinísticas quanto probabilísticas, nós temos duas alternativas, o two-way e o any-way. Two-way quer dizer o quê? Que ele bifurca em dois caminhos, seja determinístico ou probabilístico, o teste que ele faz. E o any-way quer dizer que ele bifurca em 3 ou mais caminhos. Bom, vamos ver como é que fica isso aqui no Arena. Como nós vimos na aula passada, nós temos que criar um create, que vai representar a criação dos nossos pedidos, a chegada dos pedidos na fábrica. Depois nós vamos ter um processo que nós vimos ali, que é o processo de corte. Depois chega o pedido, vai para o corte. Depois do corte ele vai para a costura. E depois da costura ele vai para a inspeção. E agora sim, depois da inspeção ele não vai direto embora. Ele tem aqui alguns saem do sistema e outros não. E é aí que entra o componente Decide. A partir da inspeção ele vai para o Decide. Depois do Decide, uma boa parte vai embora, vai para o nosso Dispose. Então ele já liga aqui automaticamente. Mas e os que foram reprovados, para onde que eles voltam? Eles voltam para a costura. Agora, quando a gente vai colocando os componentes, o Arena liga automaticamente esses componentes, mas como nesse caso eu preciso fazer uma ligação da outra saída do Decide com a costura, que é o processo 2. Aí nós temos esse botãozinho aqui na nossa barra, que é o botão de conectar. Então eu vou clicar aqui, vou conectar esse Decide com este processo. Isso quer dizer o quê? Depois da inspeção, aqui no teste da inspeção, algumas entidades vão embora, né, vão ser despachadas para venda e outras retornam para a costura. Então aqui já está representado o nosso
fluxograma do nosso sistema. Agora vamos começar a configurar cada propriedade. Vamos retornar aqui nos slides para nós pegarmos os dados. Os pedidos chegam à fábrica seguindo uma distribuição exponencial com média 11,3 minutos. Então vamos aqui, vou chamar aqui, chegada de pedidos. E aí, o tipo da entidade, vou chamar aqui de pedido. Ela chega seguindo uma distribuição exponencial com um tempo médio de 11,3 minutos. Então aqui 11,3, a nossa unidade é minutos. Chega um pedido por vez, não tem limite de chegadas por dia, por isso que eu deixo infinito. Então a nossa chegada de pedidos está configurada. Feito isso, os pedidos são encaminhados para o setor de corte. Então chegou, vai para o corte. O tempo de processamento segue uma distribuição normal, média 12 e desvio 1,64. Então aqui eu tenho um processo que eu vou chamar de corte. Como nós vimos na aula anterior, como eu tenho uma pessoa que está cortando, enquanto ela está cortando um pedido, ela não pode cortar outro, ou seja, cada pedido aloca aquele recurso para ela e um outro pedido só vai ser atendido quando esse pedido for liberado. E aí essa opção aqui do Cease, Delay e Release. Bom, sempre que a gente tem essa opção do Cease, Delay e Release, eu tenho que dizer qual é o recurso que está aqui. Como nós estamos no setor de corte, eu vou chamar isso aqui de cortador, certo? É a pessoa que está cortando. Não importa se isso aqui representa 1 ou 5 pessoas, desde que aquele tempo que eu dei lá no enunciado para o processo de corte refira-se a todas elas, a 1 ou a 5 pessoas. Então, o nosso cortador aqui, ele leva para fazer o processo de corte um tempo que segue uma distribuição normal com média de 12 minutos e desvio padrão de 1,64. Então, uma distribuição normal, unidade minutos, média 12, desvio padrão 1,64. É o que está dizendo aqui. O nosso processo de corte está configurado. Agora, notem que já apareceu uma barrinha aqui em cima. Como eu defini que o meu recurso é Cease, Delay e Release, quer dizer que a hora que o recurso está alocado, quem chegou vai ter que esperar na fila. Por isso que ele já coloca isso aqui em cima. Saindo do corte, após o corte, os pedidos são encaminhados ao setor de costura, cujo tempo de processamento segue uma distribuição triangular com mínimo de 10, moda 11,5 e máximo 14 minutos. De onde vieram essas distribuições de probabilidade? O que elas representam exatamente? Isso aqui é um assunto da terceira unidade da disciplina. Depois vocês vão entender melhor de onde surgem esses dados. Aqui, na parte do Arena, por enquanto, eu sempre vou dando as distribuições e os dados prontos para vocês. Então, nós vamos configurar aqui o setor de costura, também do tipo Cease, Delay e Release. Vamos ter um recurso aqui que eu vou chamar de costureiro, que segue uma distribuição triangular, cujo tempo está dado em minutos, e é 10, 11,5 e 14. Tempo mínimo 10, a moda 11,5 e o máximo 14. O nosso departamento de costura está configurado. Feito isso, como a fábrica recebeu reclamações, eles vão para a inspeção. A inspeção leva exatamente 7,5 minutos. A gente sabe que na prática é muito difícil você definir isso, mas eu coloquei no exemplo para vocês verem que nós podemos usar valores constantes também. Então aqui no setor de inspeção, inspeção, também Cease, Delay, Release, o recurso eu vou chamar aqui do inspetor, ele é um valor constante, tá aqui, um valor constante em minutos e é 7,5 minutos, quer dizer que sempre que chegar um pedido aqui, em 7 minutos e meio ele vai ser inspecionado. Bom, quando ele sai aqui da inspeção, 15% das peças retornam ao setor de costura para correção. Quem que vai coordenar isso? Justamente o nosso comando decide. Percebam que aqui eu tenho as 4 opções.
two-way by chance, ou seja, por dois caminhos por probabilidade, two-way by condition, dois caminhos por uma condição determinística, ou anyway, três ou mais caminhos, tanto por probabilidade quanto por condição. No nosso caso, nós temos dois caminhos possíveis, ou vai embora para ser vendido, ou volta para a costura. E isso é feito com base numa probabilidade, porque o enunciado está dizendo que 15% retorna. Percebam, aqui o zoom está pequeno, vocês não devem estar enxergando, mas essa saída é a saída true. Quer dizer o quê? Se a minha condição for verdadeira, sai por aqui. Se a minha condição, como se fosse um else, for falso, ela volta por aqui. A nossa condição, quantos por cento dos elementos vão sair aqui pela verdadeira? 85. Por que 85? Porque a gente sabe que 15 retornam para lá. Aqui o nome eu vou colocar resultado inspeção. Quer dizer, no resultado da inspeção, 15% vão para a saída, 85% vão para a saída e 15% voltam para a costura. E aqui eu simplesmente tenho aquele elemento disposto que eu não preciso mexer em nada, só vou trocar o nome dele aqui. Muito bem, nosso modelo está concluído. Agora, feito isso, nós vamos simular esse sistema por 5 dias. A fábrica trabalha por uma semana, então ela trabalha 5 dias, 8 horas por dia. Vamos voltar aqui, como é que nós configuramos isso? Menu rodar, opção configurar, parâmetros de replicação. Eu quero rodar aqui a duração da replicação, 5 dias, horas por dia, 8 horas. Então, esse campo horas por dia, ele só é necessário preencher quando a duração da replicação é definida em dias. Se eu já defini a duração da replicação em horas, minutos, segundos, aí eu não preciso definir isso aqui. E aí a unidade de tempo lá, aqui no enunciado eu acho que eu não especifiquei. Não, eu vou colocar aqui em minutos. Eu quero que o tempo no meu relatório eu quero visualizar em minutos. E aí configurando os relatórios, vamos deixar para ele perguntar e vamos trocar aqui o nosso Siman relatório padrão que nós vimos no vídeo anterior. Agora eu vou dar um OK. Eu vou começar aqui rodando com animação e depois a gente passa mais rápido. Opa, está muito rápido. Perceba que nós temos alguma fila no corte, porque o corte demora muito, um pouquinho na costura. De vez em quando volta um para cá, a maioria acaba indo embora, mas de vez em quando volta alguém que está com problema na costura. E assim é o nosso esquema da simulação. Agora eu vou clicar aqui no avançar, para que ele termine a simulação rapidinho, sem animação. E agora nós vamos ver os resultados. Muito bem. Como nós colocamos em minuto, são 2.400 minutos, que nada mais é do que 5 dias, 8 horas por dia, então 40 horas, 40 vezes 60, 2.400. E agora o que o enunciado aqui está nos pedindo? Qual foi o tempo mínimo, o tempo médio e o tempo máximo de atendimento de cada pedido? Apenas o processamento, sem contar as filas. Como é que a gente vê isso aqui no nosso relatório? Está aqui, Pedido VA Time. Esse VA Time aqui, ele computa apenas o tempo, o VA significa valor agregado, ou seja, o tempo em que que o pedido está sendo processado e eu estou agregando valor a ele. No nosso caso aqui seria a soma do tempo de corte, do tempo de costura e do tempo de inspeção. Em média, nós levamos 34 minutos para atender os pedidos, não contando filas, certo? Aqui é só o tempo para fazer os pedidos. O pedido mais rápido levou 26 minutos e o pedido mais demorado levou 53 minutos. Então notem que tem uma diferença bastante grande porque nós estamos trabalhando com dados probabilísticos, dados aleatórios. Qual foi o tempo mínimo, médio e máximo de espera em cada uma das filas? Onde é que estão as filas? As filas estão aqui embaixo. Inspeção Q, certo? Não, aqui é o número, desculpem. Aqui, tempo de espera, que lá é outra informação. Na fila da inspeção, nunca teve fila na inspeção. A média foi 0, o mínimo foi 0 e o máximo foi 0. A minha inspeção está boa.
Agora, na fila de corte, ó, em média, cada pedido ficou 101 minutos na fila de corte. Teve situações que o tempo foi 0, é o primeiro pedido do dia, né? Porque quando chega o primeiro pedido não tem ninguém, então a máquina está vazia, ele vai indo direto. E teve pedidos que ficaram 226 minutos, ou seja, quase 4 horas na fila do corte. E por fim nós temos a fila da costura. Em média ficaram 149 minutos, o mínimo 0, e pedidos que ficaram até 289 minutos na fila da costura. Agora, se a gente juntar o tempo de processamento, o valor agregado com a fila, aí nós vamos ter aqui ó, o tempo mínimo, médio e máximo de atendimento, considerando o processamento e a fila. Ou seja, a hora que o pedido chegou na fábrica, quanto tempo ele levou para sair da fábrica, contando tudo o que aconteceu nesse meio. Essa informação está nessa linha aqui, ó, pedido total time. Em média, nós temos 286 minutos, quase 5 horas para fazer um pedido. E percebam que para realmente processar o pedido eu levo em média 34 minutos, ou seja, eu estou com um problema com gargalos muito graves no meu sistema, eu estou com filas muito demoradas. O pedido mais rápido foi feito em 30 minutos. O pedido mais demorado levou 667 minutos, ou seja, pouco mais de 11 horas para ser atendido. Então são dados que a simulação nos oferece de uma maneira bastante fácil e rápida. Quantos pedidos a fábrica recebeu ao longo da semana e quantos ela conseguiu concluir? Está aqui embaixo, ó. Chegaram 215 pedidos, ou seja, naquele ritmo que a gente determinou, de a cada, acho que era 11 minutos e pouco, chegava um pedido, ela recebeu 215 pedidos. Entretanto, como tem muita fila, muito gargalo no meu sistema, ela só conseguiu atender 169 pedidos. E qual é a taxa de ocupação do inspetor, do cortador e do costureiro? Está aqui, ó. O costureiro está ficando 99%, ou seja, praticamente 100% do tempo ocupado. Essa diferença aqui é aqueles segundinhos no início do dia em que a pessoa está chegando. O cortador, a mesma coisa. O inspetor não, o inspetor está mais tranquilo. Olhando esse sistema, obviamente a gente precisa agilizar o processo de corte e costura. Ah, como? Aí vai depender de como é que é o sistema real. O modelo está dizendo que o problema está ali. Se lá na fábrica tem várias pessoas costurando, então vamos colocar mais pessoas, vamos comprar máquinas mais rápidas, né? Vamos ter que pensar em como otimizar. Uma pergunta que não apareceu aqui, mas já que eu mostrei esse campo aqui antes, né? É o número de elementos na fila. Ó, a da inspeção a gente já viu que era zerada. Em média, nós temos 8 pessoas na fila do corte, 8 pedidos, desculpem, e 13 pedidos, quase 14 na fila da costura. O mínimo é 0, que é o começo do dia, e em alguns momentos, chegaram a ter 19 pedidos na fila do corte e 28 pedidos na fila da costura. A costura é pior porque a costura recebe de volta aquele 15% que precisa ser refeito lá do nosso controle de qualidade. Bom, assim então nós fechamos este vídeo aqui que nos mostrou como usar o componente Decide e como analisar o relatório para que nós possamos chegar a algumas conclusões sobre o nosso sistema. Até a próxima, pessoal!